Essa foto é uma das que eu mais gosto. É a foto do Caio. Ele tinha 2 anos, o casamento da minha irmã. Foi o almoço do dia seguinte do casamento da minha irmã. 1 ano, né? 1920? 1920. Está em preto e branco, né? E é engraçado, adivinha pela roupa dele em que cidade a gente estava no país? Curitiba, isso mesmo. Pensa, pleno meio-dia e ele com blusa de lã. Então vocês imaginam o calor que estava fazendo esse dia em Curitiba na hora do almoço, né? Isso é Curitiba. Mas por que eu gosto dessa foto? Porque ele está ali com aquela cara de criança, sorrindo. E depois que a gente vira adulto, a gente vê que a vida é pagar boleto, né? E acordar cedo e dormir tarde. E a gente esquece dessa alegria de quando é criança. Primeira vez que eu vi meu filho, estava na maternidade, eu não pude entrar no parto da Leteia. Na hora H os médicos não deixaram, regras do hospital. E aí, demora vai, demora vem, eu chamo uma enfermeira, falando assim, minha esposa entrou, faz tantos minutos, eu quero ver se está tudo bem. E ela falou assim, qual que é o nome da tua esposa? A Leteia. Então espera um pouco, pai. Aí passou alguns minutinhos, ela vem com aquela coisinha linda, sabe? Aquele bebê assim que nasce, a carinha toda amassada, todo lambuzado, carinha de joelho. Gente, foi uma emoção tão grande, minhas pernas tremeram, minha barriga revirava, parecia que tinha borboleta dentro. Ao mesmo tempo que me deu alegria, me deu medo. Porque eu pensei assim, caramba, essa vida, o que acontecer com ele vai depender de como eu for com ele como pai, de como a Leteia for com ele como mãe. Então tive esse medo, mas a alegria era maior que o medo. E eu preciso falar isso para alguns pais nessa noite. Apesar de nós, pais e mães, a graça de Deus supera as nossas limitações e guia os nossos filhos. Que você nunca esqueça disso. Que você tentou ser o melhor pai, tentou ser a melhor mãe, mas você falhou como qualquer ser humano, mas a graça de Deus está guiando a vida dos seus filhos, assim como tem guiado a sua vida e guiará a vida dos seus netos, dos seus bisnetos, porque a graça de Deus é abundante, é superior a toda a nossa limitação. Para muitas pessoas, a vida se resume apenas a esses ciclos: nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Para muita gente, a vida é um intervalo entre o nascimento e a morte. É terrível essa ideia, né? Mas muita gente pensa isso mesmo. A vida é apenas um intervalo entre o momento de nascer e o momento de morrer. Agora, pensa um pouquinho aqui comigo. Você consegue lembrar quando você decidiu que nasceria? Quando que você determinou que haveria de nascer? Alguém aqui lembra? Por que vocês não conseguem lembrar quando vocês decidiram nascer? Porque para decidir nascer eu precisava estar o que antes? Vivo. E você não estava vivo antes. Você não existia. Você veio a existir porque alguém decidiu colocar você no mundo. Você pode ter sido um filho planejado, você pode ter sido um filho sonhado, ou você pode ter sido um filho que não foi sonhado, planejado, mas aconteceu. Mas eu quero que você saiba disso. Independentemente da forma como você veio ao mundo, alguém planejou a sua vinda, alguém planejou a sua existência, e Deus planejou, Deus sonhou com a sua existência, e Deus criou você, Deus permitiu que você nascesse no lugar que você nasceu, com as dificuldades que você presenciou, para que você fosse alguém como você é, para poder transformar a sua vida. Nascer nunca foi e nunca será uma escolha do ser humano, nunca. A gente está estudando a primeira carta de Pedro aos cristãos, e ele fala muito sobre essa palavra, perseverança. Perseverança. E é interessante, a última corrida de rua que eu fui foi a da Oscar. Estava a Eunice lá, toda faceira, andando. Mas estava lá, né? E eu também andando. Eu não consegui correr, estava um sol medonho. E a vontade de desistir era grande. Era na parte da manhã, aquele sol de rachar. E eu pensava, onde foi que eu me meti? Por que é que eu estou aqui? Eu podia estar na minha cama, podia estar deitado, podia estar ali descansando.
mas algo me impelia e falava assim: eu vou chegar na linha de chegada, nem que seja me arrastando. Porque perseverança tem a ver com isso. Às vezes a vida dá vontade da gente desistir, mas o grande desafio de Deus para nós é persistir, não desistir, persistir. E hoje nós vamos ler os versículos 3 a 9 do primeiro capítulo de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Eu tenho aqui projetado, quero que você acompanhe a leitura comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam ou se alegram muito, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quero que vocês leiam comigo o versículo 6, porque ele é chave, ele é o coração desse texto todo que estamos lendo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua vida. Domingo passado nós vimos que Pedro escreveu para cristãos de 5 regiões do Império Romano. A região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Ali onde aqui no mapa está a Turquia, onde hoje é a moderna Turquia. Eram essas 5 províncias que compunham essa região do Império Romano. E nós vimos domingo passado que nessa região os cristãos estavam sofrendo ataques, fake news. Dizia-se mentiras acerca dos cristãos, que eles eram canibais, que eles comiam criancinhas, que eles bebiam sangue de pessoas, comiam carne humana, por causa daquele momento de ceia, onde eles celebravam o corpo moído por nós na cruz e o sangue derramado através do pão e do cálice. Quando algum que não era cristão ouvia essa palavra, parecia então que era realmente um grupo esquisito, um grupo de gente doida, que era canibalista. Então, apesar de não ser a verdade, era o que ocorria no meio. Era a tal da fake news do momento. Não existia Facebook, não existia Instagram, não existia WhatsApp, mas existia ser humano. Porque onde tem ser humano tem fake news. E rapidamente a gente propaga mentira. Mentira corre muito mais rápida do que a verdade. E é uma pena que aconteça dessa forma, mas é assim. Então, diante disso, esses cristãos estavam sofrendo tremenda perseguição pelo fato de serem cristãos. As pessoas olhavam torto para esses homens e mulheres. Esses homens e mulheres perdiam direito a manter os seus negócios, perdiam direito a título de cidadão romano, eram presos, eram trancafiados pelo simples fato de serem cristãos. Então era uma situação muito, muito complicada. E diante desse contexto, Pedro então está falando isso para a turma: galera, eu sei que vocês estão cansados, o sol está muito forte, vocês não estão mais conseguindo correr, vocês estão andando, mas mantenham-se firmes. Está chegando a linha de chegada, está chegando o momento de terminar essa corrida. Mantenham-se firmes, não desistam. E é nesses textos que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, Pedro faz um convite para começar a pensar na origem. Um dos grandes propagadores das diretas já no Brasil, em 1983, 1984, era Enfield.
um cartunista, humorista. Ele é citado naquela música O Bêbado e o Equilibrista, quando fala do irmão do Enfio. O Enfio é esse homem que já morreu, já faleceu. Ele contraiu AIDS numa transfusão de sangue e veio falecer muito precocemente. E uma das frases mais marcantes, dentre outras, que ele tinha cunhado, é essa: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. É interessante como ele faz isso. Ele vai do final, que é o fruto, até o início. É como se ele dissesse assim para as pessoas: para vermos os resultados, nós temos que lembrar que sempre há uma origem. E é isso que Pedro faz para esses cristãos. Ele está dizendo assim: não adianta a gente olhar o que está acontecendo agora, não adianta a gente observar as dificuldades pelas quais estamos passando, precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que é a origem de tudo. Então, por isso, ele faz esse convite no versículo 3. Quem pode ler para a gente em voz bem alta o versículo 3 apenas, por favor? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perfeito, obrigado, Eunice. Como que ele começa? Bendito seja quem? Deus. E que Deus é esse? Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, Pedro, um judeu, falando disso, porque judeu olhava para Deus e pensava assim: Ele é todo poderoso, é Criador, é Senhor. Era apenas figuras de autoridade da qual a gente tinha que ter medo. Deus era alguém a ser temido. Deus era alguém que poderia acabar com a sua história, alguém que podia acabar com a sua vida se você fosse um pecador terrível. Mas Pedro convida então esses cristãos, nesse momento de perseguição, a olharem para Deus de uma forma diferente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas o Todo-Poderoso, Ele é Pai. E Ele é Pai de Jesus e Ele é Pai nosso. Ele está próximo da gente. E é interessante essa frase, essa expressão bendito. O que é essa expressão bendito? O que significa isso? O que vocês acham que pode significar? Alguém ser bendito. É uma palavra boa ou uma palavra ruim? Boa, porque tem bem no início. E dito é algo que é falado de uma maneira positiva, boa. Em outras palavras, Pedro está convidando esses cristãos ao quê? Olhem para Deus e reconheçam nele que é algo bom. Olhem para as circunstâncias de vocês, olhem para as provações que vocês estão passando, mas olhem para Deus, porque mesmo essas situações ruins, tem algo de bom nisso tudo. Deus está no controle de tudo. Bendito é o nosso Deus e Pai. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está convidando esses cristãos a alimentarem o seu coração de gratidão, porque vamos ser sinceros, quando a situação não vai bem com a gente, qual que é a primeira reação nossa? A gente começar a reclamar, murmurar, nada dá certo, está tudo ruim, não está legal, Deus não está nem aí comigo, Deus está bravo comigo. Mas a palavra que Pedro dá é exatamente ao contrário. Alegrem o seu coração, armem o seu coração de gratidão. Por quê? Porque ali onde está marcado, na terceira linha, o que Pedro está dizendo que Deus fez antes da gente passar por toda essa provação? Quem pode ler para a gente? Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Isso. dentre os mortos. Obrigado, Paulo. Pedro está então convidando as pessoas, os cristãos, e nós hoje, a olharmos dessa forma. Olhem o que Deus fez antes. Ele nos regenerou. E o que significa regenerar? Quem tiver Google, quem tiver acesso à internet, procura aí. Regeneração, define. O significado de regeneração. Vamos ajudar a gente aí, por favor. O que significa regenerar? Regeneração. Reconstituição de uma árvore destruída ou arruinada, reforma
Então, regeneração, primeira definição, reconstituição de algo que estava destruído ou arruinado. Quantas vezes você não está sentindo arrebentado, destruído, sem esperança? Parece que não tem alternativa. Deus é aquele que pega o que está quebrado e conserta. Porém, regeneração tem um outro significado. Toda vez, a maior parte das palavras em português que existe o prefixo re, significa o quê? Renovar significa o quê? Voltar, tornar novo novamente. Re significa uma volta, reinício, é voltar ao início. Regeneração, então, é voltar a uma generação. Generação vem de gerar, nascer. Eugênio, eu, bom, genia, generado, gerado, bem nascido, bem gerado. Pedro está falando exatamente isso. Vocês não escolheram nascer de novo. Assim como vocês não escolheram nascer nesse mundo, vocês não escolheram nascer para Deus. Antes de vocês passarem por todas essas provações, Deus escolheu trazer nova vida em vocês para uma esperança viva. E olha que bênção isso, gente. Nossa vida cristã não é baseada na certeza de que a gente não vai sofrer. A vida cristã ela é baseada na certeza de que, apesar dos sofrimentos, temos uma esperança viva, que fomos renovados por Deus em Jesus Cristo, para viver, para experimentar uma vida completamente nova. Você foi chamado para viver uma esperança viva. E o que atesta isso que vai acontecer na sua vida? E que já está acontecendo e talvez você não tenha percebido. A última linha do versículo 3, as duas últimas linhas. Por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo mediante os mortos. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, é certeza de que a sua vida será renovada dia a dia. E é essa esperança viva que nos dá uma perseverança para enfrentarmos a vida, para percebermos que segunda-feira não é dia de reclamar. Segunda-feira é dia de quê? De ser renovado. Porque da mesma forma como a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida, a cada manhã tem algo novo de Deus para mim e para a sua vida. Algo novo de Deus para nos tornar esperançosos, para nos tornar perseverantes. E isso, gente, não tem preço. A cada manhã, tenha você dormido bem, tenha você dormido mal, a cada manhã você será renovado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas o texto continua. Versículos 6 e 7, quem pode ler para a gente em voz bem alta, por favor? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e estará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado. Obrigado, minha flor. E agora, como é que a gente é renovado dia após dia? Pedro começa dizendo, nisso vocês se exultam, porque vocês estão percebendo que há uma esperança viva. A nossa vida não se encerra em ciclos de derrota, em ciclos de fracasso. Pelo contrário, derrotas e fracassos fazem parte da vida, são aprendizados. E Pedro continua dizendo isso. Vocês se alegram nisso, apesar de passarem por momentos difíceis, que deixam vocês tristes. Olha bem para mim. Quando você está numa dificuldade, está numa situação que você não tem escapatória, você ficar triste não é pecado nenhum. É natural. Esquisito seria se diante da provação você ficasse feliz. Isso seria estranho. Diante da provação, cristãos ficam tristes. Porque ninguém quer passar por provação. Agora vamos pensar nessa palavra provação. O que significa provação?
Provação lembra que outra palavra? Avaliação. Que outra palavra? Prova. E se você não estudou, não adianta. Você vai reprovar de ano. Provação é o quê? É igual prova. Alguns passam em recuperação. Alguns passam porque o professor ou a professora é muito querido e dá um meio ponto a mais. Alguns passam porque estudaram. Outros reprovam. Então, olhe bem para mim. A nossa vida é marcada de provas. E quem que dá essas provas? Quem que permite essas provas na nossa vida? Deus. Deus permite que você passe por dificuldades na vida, porque é dessa forma que Ele vai gerar a imagem de Jesus na sua história. Percebam, o final do versículo 7. A fé está sendo testada, a fé está sendo provada, e ela está passando por uma provação de fogo, porque é no fogo que o ouro é refinado. Ouro só se torna puro, só é limpo das suas impurezas diante do fogo, porque quando houver isso, quem será revelado? Em quem? Na minha vida, na sua vida. Jesus é revelado na sua história, na sua vida, através das provações, ou melhor ainda, a partir da forma como você lida com as provações, como você encara as provações. Provação é para deixar a gente triste, mas é para deixar a gente exultante, porque o resultado da provação é: Jesus será revelado em mim. Pensa agora aí contigo no seu coração, qual é a provação que você está passando nesse exato momento de início de ano? Essa provação é Deus permitindo que Jesus seja revelado em você, para que você se pareça cada vez mais com Jesus. Sabe por quê? Porque uma das coisas que Jesus veio nos livrar é da gente mesmo. Jesus quer livrar o Eugênio do Eugênio mesmo, porque eu sou um falso Deus para mim. Jesus quer livrar você de você mesmo, porque você é um falso Deus para você. Por causa da ressurreição de Jesus, temos a certeza de que nós teremos a nossa vida renovada. Versículos 8 e 9, caminhando para o encerramento. Quem pode ler para a gente, por favor? Mesmo não tendo visto, você o ama, porque apesar de não o verem, agora tem nele e exultam com alegria invisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alto da sua fé, a salvação da sua vida. Obrigado, Kleino. Esses cristãos não haviam conhecido Jesus. Eles não tinham visto Jesus morrer crucificado, não tinham visto Jesus ressuscitar gloriosamente. Tudo o que eles sabiam de Jesus era aquilo que Pedro havia ensinado para eles. E essa expressão de Pedro, para mim, é uma expressão muito preciosa. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Sabe o que faz a gente permanecer perseverante diante das provações? Não o fato da gente ver Jesus, mas o fato da gente amar Jesus. E sabe por que a gente ama Jesus? Porque Jesus é o único que pode nos amar do jeito que a gente é. Porque nem você se aceita, nem você gosta do jeito que você é. Mas Jesus ama você exatamente como você é. E mais ainda, Ele ama tanto você, que Ele quer transformar você, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja alguém salvo, renovado, transformado, alguém parecido com Jesus. E é por isso que existem provações na nossa vida. As provações existem para testar a nossa fé. Como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé é refinada pelas provações. E à medida que a gente passa pelas provações, a gente é renovado, a gente é transformado e a gente se torna igual a Jesus. Jesus é revelado em nós. Quero convidar você, antes de encerrarmos essa reflexão, a nesse momento fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração e agradecer a Deus pelas provações que você tem passado,
Porque essa provação ou essas provações que você tem passado, elas são usadas por Deus para fazer Cristo ser revelado em você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus. Agradeça. O fruto dessa aprovação será Cristo revelado em você. Abra os seus olhos. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Provações são sementes que geram os frutos de Deus na nossa vida. E sabe qual é a grande tristeza do nosso mundo, dos nossos dias? As pessoas querem fugir das provações. Nós buscamos um falso Deus que apenas nos livre dos nossos problemas. Nós queremos apenas um Salvador, mas não queremos um Senhor em nossas vidas. Porque o alvo da nossa fé acaba sendo apenas a solução dos nossos problemas. O alvo da nossa fé não é a salvação da nossa vida. Então que você entenda que a sua vida, as provações pelas quais você passa, tem apenas uma razão: tornar Cristo revelado em você. É por isso, porque um dia Jesus tocou a minha vida, e Ele me curou e tem me curado, é que eu sigo Ele. É só por isso. Eu nunca vi Jesus, mas eu amo Jesus, porque Ele tem transformado a minha vida. E é por isso que você deve seguir Jesus. Vamos orar nesse momento.